Jian era uma aluna super dedicada, apaixonada por basquete, e tinha como melhor amiga a animada Siyu. No primeiro dia do ensino médio, ela conheceu dois novos colegas, Liz Jian e Jian Feng, que também curtia basquete, assim como ela. Logo no dia seguinte, rolou uma seleção para o time da escola, e claro que Jian e Siyu foram assistir. Era a hora de ver quem entraria para o time. Entre os escolhidos, Jian Feng, é claro. Quando viu as garotas, Jian Feng perguntou se elas gostavam de basquete. Siyu respondeu que sim, e Jian, sempre competitiva, logo desafiou o garoto para uma partida. Ele ficou chocado com o talento dela. Enquanto isso, Siyu e Liz Jian começaram a conversar sobre seus hobbies, e foi aí que ficaram mais próximos. Depois da partida, Jian e Jian Feng bateram um papo sobre basquete, e ele até contou quem era seu jogador favorito. A afinidade entre eles crescia cada vez mais. Durante as aulas, o grupo foi se entrosando, até que Siyu teve uma ideia. Jian poderia dar aulas de matemática para Jian Feng, e em troca, ele ajudaria ela a melhorar no basquete. Os dois curtiram o plano e assim começaram a se encontrar para estudar e depois das aulas, jogavam juntos. Aos poucos, Jian Feng foi se apaixonando por Jian. Ele simplesmente não conseguia parar de olhar para ela. Um dia, ele contou que teria um campeonato super importante e pediu que ela fosse torcer por ele. Jian, que também estava caidinha por ele, aceitou. E mais, deu de presente um chaveiro do jogador preferido dele. Um gesto cheio de significado. Mas aí veio o baque. Ao chegar em casa, Jian encontrou a mãe no telefone com a tutora. Quando desligou, a mãe estava uma fera. Disse que soube que a filha estava passando tempo demais com um garoto. Jian tentou explicar que eram só amigos, mas a mãe não acreditou. E foi direta. Proibiu qualquer namoro. Afinal, o vestibular estava chegando, e aquilo podia atrapalhar os estudos. No dia seguinte, Jian contou tudo para Siyu, e começou a se afastar de Jian Feng. Ficou fria, distante. Liz Cheng percebeu a mudança, e foi perguntar para Siyu o que estava rolando. Quando ela contou, Liz logo foi falar com Jian Feng, que ficou arrasado. Ele não queria perder nem a amizade de Jian. Chegou o dia da competição, mas Jian não apareceu. Jian Feng ficou abalado e perdeu o jogo. Pior, acabou não sendo selecionado por nenhuma universidade. E mesmo Jian, que tinha se dedicado tanto, não conseguiu passar na faculdade que queria. Para piorar, Siyu ainda teve um destino mais duro. Assim que terminou a escola, a mãe dela sumiu, abandonando tudo por causa das dívidas. Os cobradores começaram a persegui-la, e desesperada, Siyu acabou se envolvendo com um deles, na tentativa de quitar a dívida. O tempo passou e o ensino médio acabou. Liz Chang se declarou para Siyu, mas levou um fora. Ela disse que o via apenas como amigo. Jian Feng também abriu o coração para Yan e foi rejeitado. Ela jogou no rio o chaveiro que tinha dado para ele. Os anos se passaram. A vida de todos tomou rumos diferentes. Jian Feng virou um adulto amargurado, bebia bastante, frustrado por não ter virado jogador profissional, nem ter ficado com a mulher que amava. Jian virou escritora de romances online, e curiosamente estava escrevendo justamente sobre a sua adolescência. Mas ainda não conseguia publicar o livro. Siyu continuava saindo com homens mais velhos em troca de dinheiro, o que deixava Liz Chang triste. Ele ainda era apaixonado por ela. E mesmo assim fazia de tudo para ganhar dinheiro, só para tentar convencê-la a ficar com ele. Um dia, Jian recebeu uma ligação de Liz. Eles se encontraram, e ele contou como estavam todos. Jian ficou bem abalada. Nada tinha saído como sonharam. E foi aí que, tomada por esse sentimento, decidiu reescrever a história da sua vida. E, do nada, algo inacreditável aconteceu. Ela voltou no tempo! Isso mesmo, estava de volta ao primeiro dia do ensino médio. No começo achou que fosse um sonho, mas não era, e decidiu, dessa vez, ela não ia se aproximar de Jian Feng. Queria mudar tudo, então não foi à seleção do time e evitou qualquer conversa com o grupo. Resolveu focar 100% nos estudos. Queria garantir a vaga na Universidade dos Sonhos. Mas, bastou os amigos começarem a falar de basquete para ela não resistir. Desafiou Jian Feng novamente. Dessa vez, ele viu o chaveiro nas mãos dela e ficou com ele como presente. O destino parecia teimar em juntar os dois. Jian Feng tentava se aproximar, mas Jian fugia o quanto podia. Até que um dia, ele a esperou na saída da escola e contou sobre a nova competição. Pediu que ela fosse torcer por ele. Ela, sem saber o que dizer, apenas foi embora. Chegando em casa, encontrou a mãe ao telefone e, como já sabia o que viria, se adiantou. Disse que não estava namorando ninguém e mostrou suas notas tudo sob controle. A mãe ficou mais tranquila.
Mas Jian Jian percebeu que só estudar não bastava. Era hora de ajudar também os amigos a mudarem o próprio destino. Então procurou Li Xiang e disse que no futuro, Siyu poderia passar por momentos difíceis e talvez precisasse de ajuda. Li Xiang achou estranho, mas prometeu cuidar dela. Chegou o dia do jogo. E dessa vez Jian Jian foi, mais do que isso. Como um dos jogadores se machucou, ela entrou em quadra e ainda marcou uns pontos. No intervalo, Siyu recebeu uma ligação da mãe e saiu correndo. Mas ao chegar em casa, descobriu que tinha sido abandonada. E pior, ao tentar voltar para a escola, foi cercada pelos cobradores. Li Xiang, percebendo a ausência, foi atrás dela e ligou para Jian Jian pedindo ajuda. Ela também saiu à procura e foi seguida por Jian Feng, que ao saber da situação, largou o jogo para ir com ela. Jian Jian pediu que ele não fizesse isso, pois poderia se arrepender no futuro, mas ele respondeu que não se importava, só queria estar ao lado dela naquele momento. Enquanto isso, Li Xiang encontrou Siyu e tentou proteger, mas apanhou dos cobradores. Por sorte, Jian Jian e Jian Feng chegaram bem na hora, e juntos enfrentaram os agressores. Logo depois, Jian Jian apareceu em uma cama de hospital cercada pelos amigos. E foi aí que veio a grande revelação. Ela nunca tinha voltado ao passado. Tudo aquilo foi a história da sua nova novela. Jian Jian tinha passado dias escrevendo sem parar e acabou desmaiando de exaustão. Por isso estava no hospital. Nesse momento, 2 policiais chegaram procurando por Siyu. Parece que um dos caras com quem ela se envolveu estava metido em crimes. Siyu decidiu se entregar, mas antes pediu para Jian Jian não tentar mudá-la e para Li Xiang não esperá-la. Mesmo assim, os amigos foram atrás dela. Ela pediu 1 minuto aos policiais e, cara a cara com os amigos, ouviu Jian Jian dizer para deixar o passado para trás e focar no presente. Jian Feng garantiu que eles sempre seriam amigos. E Li Xiang, emocionado, disse que nunca é tarde para mudar o futuro e que todos estariam esperando por ela. Siyu se comoveu. Chorando, foi levada pela polícia, mas com esperança no olhar. 1 ano depois, a vida finalmente começou a sorrir para eles. Siyu saiu da prisão e deu a volta por cima. Conseguiu um emprego digno, deixou os erros do passado para trás e passou a caminhar com mais firmeza. Foi difícil, sim, mas com o apoio dos amigos, ela entendeu que ainda era possível recomeçar e, o mais importante, entendeu que ela merecia isso. Jian Feng, por sua vez, que lá atrás viveu tantas frustrações, hoje é dono de um restaurante. Pode não ter virado jogador profissional, mas encontrou um novo propósito e, acima de tudo, aprendeu a transformar a dor em força. Jian Jian, a garota estudiosa que passou por tantas dúvidas, hoje é uma escritora publicada. A história que um dia ela começou só como um desabafo virou um livro real. E Li Xiang? Bom, ele nunca desistiu dos amigos. Continuou sendo aquele cara leal, carinhoso, que acredita nas pessoas mesmo quando elas não acreditam em si mesmas. E naquele momento, enquanto a música tocava e as luzes brilhavam nos olhos de cada um, a vida parecia finalmente em paz. Não porque tudo deu certo, mas porque eles aprenderam a seguir em frente.